Existe alguma quebra de paradigma ainda importante para ser feita para a gente poder ter a implementação de tecnologias na área da saúde? O Covid-19 ajudou nisso? Como que você vê isso? Tem uma quebra de paradigma de, esse software não... E a gente vê bastante isso, né? Softwares apoiando a leitura de documentos para os advogados, softwares fazendo análises de imagens para reconhecer doenças, não é? Existe essa quebra de paradigma ainda? Não, toda ajuda é bem-vinda? É uma quebra de paradigma da organização, do médico, né? Como é que você enxerga isso, Douglas? Vamos por partes, né? Eu acho que a pandemia, sim, acelerou o processo, né? E muito na área de saúde, principalmente a gente percebeu na prática, né? Era uma área que, por exemplo, fazer uma apresentação comercial, muitas vezes você tinha que agendar e visitar o cliente para poder apresentar comercialmente para ele. Hoje em dia, você já consegue marcar, né, uma conferência, né, remotamente e apresentar o mesmo produto. Todo mundo ganha com isso. Sim. Tempo, deslocamento, né, o próprio cliente. E, né, por que não acontecia antes, por que acontece agora? Né? Então tem que vir uma pandemia, né, para mudar, infelizmente. Né? Infelizmente veio a As pandemia, consultas online, né? justo, Eu, consultas online, então é eu um usei exemplo. muito desse recurso. Então, sim, a pandemia acelerou bastante. A saúde, ela já está, a área de saúde, ela já evoluiu bastante comparativamente quando a gente começou. Né? A gente começou, a gente lançou a primeira solução sensor web para monitorar a temperatura, né, na nuvem em 2011, num congresso de banco de sangue, que é a EMO, em São Paulo. Naquela época a gente, né, foi com aquela cabeça de engenheiro, né, temos um produto matador, porque sensores autônomos, comunicação sem fio, na nuvem, tudo como um serviço, é só contratar, né? E quando a gente apresentava aquilo para os clientes, eles olhavam para nós, cara, esse cara tá maluco? O que que esse cara, o que que esse cara, que esse cara tá contando aí? Que história é essa, né? Como assim não compra o sensor? Como assim na nuvem? Nuvem onde? Então a gente Mas se era, deparou com um cenário bastante mas, conservador, né? Isso conservador no ponto de vista de tecnologia ou no famoso que mexeu no meu queijo ali, que estão de vindo, tecnologia estão vindo mesmo, de mexer no meu tecnologia, negócio? porque ele não Tecnologia. porque ele não passou pelo processo básico, né? A indústria tradicional, vamos lá, a indústria tradicional automatizou, mesmo que seja local, uma automação local, depois migrou talvez para uma rede, né, interna e depois está já em nuvem, né? Estamos falando de automação na nuvem. E a área de saúde não tinha nem passado pelo processo de automação tradicional, ela estava ainda no manual. E aí a gente já deu um salto levando tudo na nuvem como serviço. Não Então foi era só difícil digitalizar a informação, foi não, lá para a nuvem é um e modelo acrescentar diferente. esse monstrinho aí no meio do caminho. Exatamente. Então Entendi. a nossa história ela começou em como eu apresento isso sem causar um impacto do outro lado, ele entender que é muito legal, tem muito benefício, sem ser um linguajar muito técnico e que ele parece que eu estou contando uma brincadeira com ele, estou levando né? Então esse foi o primeiro impacto. E quando tu vê hoje, é diferente. Você falar de nuvem, falar de hardware como um serviço, você falar de software como um serviço, isso tudo já está muito mais próximo da área de saúde. A área de TI na área de saúde, ela está é, muito mais próximo das lideranças, né? A área de TI não existia em algumas instituições de saúde há 10 anos atrás. Né? A própria área de engenharia na área de saúde, que é a engenharia clínica, é uma engenharia muito recente. Né? Até poucos anos tinha hospital que não tinha engenheiro clínico. Ela foi obrigado por lei. E hoje em dia já é uma área que tem sua voz lá Hoje é dentro. realidade. Então, TI e engenharia clínica estão fazendo o papel justamente disso, de automatizar. De automatizar. E começa por onde? Pela digitalização. Porque se você olhar, vamos lá, quem a gente conhecia na área de saúde? Grandes fabricantes. Philips, Siemens, GE, grandes fabricantes, né? Sim. E hoje já é um pouco diferente. Quem são as grandes empresas da saúde? São as de software de gestão. É a Pixion, é a MV, é a Tazi. Por quê? Porque estão digitalizando os processos.
E Perfeito. a gente está falando de grandes automatizações? Não, a gente está falando do processo de gestão tradicional. É financeiro, é O contábil. famoso RP, CRM das empresas Exatamente, de outros exatamente. setores. Então, assim, são as grandes empresas hoje de software na área de saúde, são de gestão, né? As maiores, né? E, obviamente, que daí agora, né, começam a trazer as empresas especialistas, que são aquelas que estão se especializando em processos específicos, né? Então, vamos dizer, é uma cadeia natural que eu imagino que está acontecendo, mas explica um pouco desse movimento, né? Legal. Então podemos entender que a gente já está. O Brasil, né? Esse paradigma já. Não vou dizer em 100%, mas ele já foi bastante quebrado. Então conseguimos já entrar com tecnologia na área da saúde, né? Também posso entender, Douglas, quando a gente fala em digitalização e a gente fala em algumas empresas que você acabou de citar, que estão mais focadas na gestão e na própria digitalização, que a base para esses centros, né, para esse mercado, a gente está conseguindo executar. A gente Um está. ponto importante até que a gente ressalta aí, que a gente vê também movimentos a favor disso, são os hubs de inovação, as próprias aceleradoras formadas por empresas da área de saúde, né? Ah, O interessante. Einstein, o DASA, o Fleury, Hospital Moinhos de Vento, montando aceleradoras para pegar a tua ideia, trazer para dentro de casa e ajudar a construir. Isso é fundamental, Sim, né? Ajudar a construir, porque uma coisa é você ter aquilo, né, montar, você tem domínio da tecnologia, mas a tecnologia aplicada dentro de uma área de saúde, né, você só vai ter quando tiver o cliente do teu lado, junto, né? Então, ou você tem, quando você está dentro da saúde, você desenvolve lá dentro, né? E quando você é de fora, que você é uma empresa de tecnologia, você precisa disso, né? Então, esse movimento está acontecendo, então é um movimento muito, muito rico, né? Então, o Brasil está caminhando bem para isso, né? Evoluiu bastante nos últimos anos.